Podcast Ser Feliz é uma Arte, um lugar onde o sentir não é fraqueza, é coragem, onde o silêncio vira palavra e palavra vira reencontro. Aqui, cada episódio é uma ponte que te levará de volta para você. Esse podcast é apresentado por mim, Edith Machado. Eu sou psicóloga, escritora e anfitriã desse espaço que foi construído para você, que busca mais do que respostas prontas. Aqui a gente se conecta com o nosso feminino e a partir dessa conexão constrói uma vida com mais saúde, bem-estar e consciência. Então aumenta o som ou coloca o fone e bora mergulhar no profundo. Episódio 27. Porque o autoamor não é o fim da jornada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um mergulho no Ser Feliz é uma Arte. Eu espero que esse podcast te encontre bem, te encontre num momento de reflexão, em que você queira dar esse mergulho comigo, porque hoje a gente vai atravessar um tema que veio de dentro da nossa comunidade Tempo de Florescer e que ressoou fundo em mim. Uma das ouvintes compartilhou uma pergunta poderosa. A descoberta do autoamor é suficiente? O que você acha? Bom, eu não sei você, mas essa pergunta, ela abriu um portal em mim, ela me atravessou profundamente. Eu acho que essa pergunta, ela não merece só um episódio, ela merece uma imersão completa, porque ela é profunda, ela é maravilhosa. Então, eu resolvi fazer um episódio para responder, ou melhor, para refletir sobre essa pergunta. Porque o que parece ser a resposta final das nossas vidas, o autoamor, a ideia de que me amar é suficiente, muitas vezes é apenas o início de um novo tipo de vazio, e é sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje. A gente vai encarar esse paradoxo com coragem, autoamor e vazio. Se amar cada vez mais, mas se sentir cada vez mais vazia. A gente vai falar sobre autoamor, sobre autoestima e vamos falar por que isso tudo não basta. Então vamos lá. Onde é que tudo começou? Vamos começar trabalhando a ideia de onde veio, de onde se surgiu esse conceito de autoestima. Antes de falarmos de autoamor, a gente vai precisar voltar no tempo e entender a diferença entre autoestima e autoamor. A autoestima como conceito, ela tem um pai, William James, e ele não é pai só do conceito, desse termo psicológico que é a autoestima. Ele também é considerado o pai da psicologia moderna. Ele é também um filósofo pragmatista. O que significa isso? O James dizia que uma ideia só tem valor se produzir efeitos concretos na vida. Então, diante disso tudo, ele tinha alguns questionamentos, ele tinha uma vertente meio existencialista, então ele se perguntava o que fazia a vida valer a pena. E aí, ele começou a ter interesse por entender o que fazia uma pessoa ter valor. Na verdade, ele não queria falar de autoajuda, ele queria entender realmente qual é o impacto do valor que uma pessoa acredita que tem na vida dela. Então, ele foi construindo esse estudo, essa reflexão, e ele chegou na ideia da autoestima. Ele pegou um termo em inglês que já existia, que significava mais ou menos alto valor, alguma coisa assim, e ele cunhou essa ideia de autoestima com esse entendimento psicológico. E aí, gente, olha que interessante, ele criou uma equação. Lá no final do século XIX, ele propôs uma equação simples e brutal. Autoestima é igual ao sucesso dividido pelas pretensões. Por sucesso, a gente entende conquistas, coisas que a gente alcança, e por pretensões, a gente entende as expectativas que a gente tem sobre nós mesmos. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você quer aprender a fazer pão. Você quer aprender a fazer pão. Estou usando essa metáfora porque eu amo fazer pão e eu estava pensando outro dia em fazer um pão, enfim, me surgiu essa metáfora aqui. Mas vamos lá. Vamos supor que você ama fazer pão. A sua pretensão é aprender a fazer pão.
Mas aí você faz tanto sucesso com o pão que você faz, as pessoas começam a gostar tanto que você resolve então começar a vender pão para fora, né, para as pessoas. E aí as pessoas amam tanto que você resolve abrir uma padaria. E as pessoas amam ainda mais e você resolve ter uma franquia de padarias. Tudo começou lá atrás com a sua pretensão pequena de aprender a fazer pão, mas virou uma franquia e aí de repente você construiu ali um império, né? Um império porque você aprendeu a fazer pão e faz pão muito bem e isso virou uma paixão mundial. O seu pão virou uma paixão mundial. Então, segundo James, pela perspectiva da equação dele, a sua autoestima é gigantesca. Por quê? Porque você tinha uma pretensão pequena, aprender a fazer pão, mas o seu sucesso foi gigantesco. Você criou uma padaria, você criou uma franquia, as pessoas conhecem o seu pão mundialmente. Então, pegando essas realizações e dividindo elas pela sua pretensão, que era só aprender a fazer pão, a sua autoestima, então, ela é elevadíssima, ela é gigantesca. Era assim que ele entendia. Para resumir, quanto menores as suas expectativas e quanto maior as suas realizações, mais você vai se sentir satisfeito, mais você vai sentir que você tem valor. É claro que essa equação não fecha na prática, não é mesmo? Porque nasce a dor entre, então, quem nós somos e o que nós achamos que deveríamos ser. Essa equação, ela pega essa ideia de que a gente é o que a gente conquista, a gente vale o que a gente conquista, a gente vale o que a gente performa. O convite era um convite à reflexão. O William James ele queria refletir sobre o impacto do valor, da visão de valor que a pessoa tem de si mesma na vida dela. Mas virou um mantra cultural meio distorcido. Você vale o que você conquista. O que antes era existencial virou então performático, você entende? E para as mulheres o peso foi ainda maior, porque o sucesso ele começou a ser traduzido então em beleza, admiração, magreza, perfeição, sobre a questão da imagem. Autoestima e autoimagem ficaram muito próximas. Por quê? A gente precisa entender que o James ele morreu em 1922, se não me engano. Isso tudo ele fez no final do século XIX. No final do século XIX, as mulheres ainda estavam conquistando um espaço, elas ainda, principalmente na sociedade estadunidense, né? Elas ainda não tinham um espaço, elas não estavam ali de igual para igual com os homens. Então, se elas não podiam conquistar materialmente muitas coisas, trabalhar fora, conquistar coisas, cargos públicos, enfim, em empresas privadas, ter essa ascensão profissional, o que aconteceu com as mulheres? Elas começaram a ter valor pela imagem delas. Quanto melhor essa imagem, quanto mais perfeita, mais admirável, mais autoestima. A autoestima virou uma exigência. Deu para perceber? Nos anos 60, apareceu um sociólogo. A sociedade continuou assim, beleza, e aí nos anos 60 apareceu um sociólogo que é o Morris Rosenberg, que criou a escala da autoestima, que inclusive até hoje ela é usada no mundo inteiro. Mas o que ele queria entender? Não era como as pessoas gostam de si e se elas gostam delas mesmas ou não. O contexto era mais social, ele queria entender o que molda o nosso senso de valor. Por isso, ele criou uma escala que mede a autoestima. Para ele, a autoestima é resultado de relações, de contextualização, de pertencimento, de ser reconhecido. A pesquisa dele revelou que quem sofre rejeição ou discriminação tende a ter menor autoestima, por exemplo. E que a autoestima não é um sentimento isolado, mas ela é um reflexo de como nós somos vistos. Desde o início, portanto, o eu é um eu relacional, segundo Rosenberg. O que ele traz aqui de diferente, né? Porque o James, ele diz assim, olha, conquista e você vai ter uma autoestima alta. E tendo a autoestima elevada, você vai encontrar a felicidade. O Rosenberg diz assim, não, olha só,
Autoestima tem muito a ver com o sistema, com o contexto onde a pessoa está. Se ela sofreu muita rejeição ou discriminação, ela vai ter menor autoestima. Portanto, a gente pode entender que a autoestima ela tem a ver com relações, com pertencimento e com ser reconhecido. O olhar do outro sobre mim, o comportamento do outro impacta na minha vida e vai impactar a minha autoestima. Isso é uma mudança de perspectiva grande. Enfim, a autoestima foi se construindo, esse conceito, né, em termos psicológicos, foi se construindo. E ali nos anos 70 e 90, nasceu então o movimento da autoestima nos Estados Unidos. A ideia era muito simples: autoestima alta é igual a uma sociedade melhor, mais justa e mais feliz. Então, os governos, as escolas, as empresas, todo mundo embarcou nessa ideia. Mas o que era um conceito psicossocial e o movimento social virou uma autoajuda em massa e depois virou um produto, que significa o seguinte: quando o sentir-se bem virou parecer bem, nós entramos então no império da autoestima, que tem muito a ver com o império da imagem. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, mas na Califórnia, por exemplo, surgiu um departamento só dedicado à autoestima, em fazer os cidadãos terem mais autoestima. Por quê? A ideia era essa: quanto mais autoestima, mais felizes as pessoas são e menos problemas sociais nós temos. Só que isso se tornou um produto mesmo, e esse produto gerou gerações que acreditavam que tinham que se sentir bem o tempo inteiro e que tinham que valorizar muito a imagem, porque quanto mais a gente valoriza a imagem, mais a gente se sente bem. Quanto mais a gente se sente bem, mais a gente é feliz. Quanto mais a gente se sente feliz, menos problemas a gente tem e menos problemas a gente gera. Aí, se você não assistiu o filme A Substância, ele encaixa aqui profundamente. Eu acho que você deveria ver, porque é muito sobre isso. É muito o suco de toda essa história, do quanto a autoestima performática mesmo, né? O quanto ela traz essa ideia de que eu sou feliz pela imagem que eu tenho, e quanto mais eu sou feliz com a imagem que eu tenho, menos problemas eu gero, menos problemas eu tenho. Isso é forte, né? A Eva Illouz e a Naomi Wolf, elas foram vozes que denunciaram um pouco isso. Depois de um tempo, né, as pessoas começaram a pensar: poxa, tem alguma coisa errada aí. E aí essas foram vozes que falaram: olha, a aparência virou um currículo, as emoções, elas viraram algo performático. Então, tem alguma coisa errada aí com essa ideia da autoestima. A gente precisa começar a entender que essa ideia da autoestima está gerando pessoas mais vazias, mais ansiosas, mais exaustas e que negam completamente aquilo que é essencial, né? As emoções, elas simplesmente existem. Existem emoções que nos levam para cima, existem emoções que nos levam para baixo, mas elas existem, elas precisam ser sentidas enquanto experiências. A gente tem que ter o lado bom, a gente tem que ter o lado ruim, porque isso é vida. A falência da autoestima abriu espaço, então, para uma nova promessa, que é qual? O autoamor. Uma promessa mais madura, mais espiritualizada, mais gentil, que traz como conceito: olha, a autoestima faliu, ela só não basta. A autoestima é um pedacinho, é uma pontinha do iceberg. O que a gente tem que construir em nós mesmos, é a ideia do autoamor. A gente tem que aprender a se amar como a gente é. E aí, a psicologia humanista, ela tem uma importância significativa nisso, porque Carl Rogers, que é o psicólogo o fundador mesmo, né, um dos pais, dos precursores aí da psicologia humanista, ele dizia isso: olha, se aceita incondicionalmente e vai ficar tudo bem, né? A gente tem que trabalhar essa aceitação, mas essa aceitação, ela tem a ver não com autoestima, ela tem a ver com algo maior, com algo mais profundo, que é o amar, o amor a si mesmo. Se aceite, se acolha, se trate com compaixão, se ame. E isso veio muito fortalecido em várias ideias, né? Não só da psicologia humanista, mas várias ideias começaram a difundir essa história de que a autoestima era pouco, a gente precisava se amar. Só que como a gente vive numa sociedade capitalista, esse capitalismo emocional, ele suga
todo o contexto e ele resume as coisas, né? Ele suga toda a energia e ele devolve só o caroço ali. E o que começou a acontecer? Essa revolução, ela começou a ser uma revolução de autocuidado, de autoaceitação, de amor mais profundo, mas alguns termos terapêuticos como autoconfiança, empoderamento, autoaceitação, eles se tornaram quase que um mantra de como você precisa ser para ser uma pessoa feliz, satisfeita com a sua vida, o que novamente nos leva a essa ideia de performance. O auto-amor, ele virou um produto, um mandamento moral. Você se ama, e se você não se ama, você vai fracassar em tudo, porque é auto-amor que basta. Quando nós falamos de auto-amor, especialmente para as mulheres, nós não estamos falando apenas das emoções, né? A gente está falando de um campo complexo e profundo, nós estamos falando de séculos de silenciamento. A gente está falando lá de trás de Aristóteles, que dizia que a mulher era inadequada, ela era vista como um homem incompleto, essa era a ideia, a filosofia, a religião, o patriarcado, eles construíram narrativas onde o valor feminino estava no servir, no agradar, no cuidar do outro, e que a mulher era sempre esse quase, ela quase era um ser humano completo, ela quase era um ser humano adequado. Então, pensa, paralelo a toda essa ideia de autoestima que está ligada à imagem, às conquistas, à performance que você tem na vida, paralelo a essa ideia de que você precisa se aceitar como é e se amar, existiam séculos de um contexto muito perverso e profundo de que a mulher era incompleta, ela era inadequada porque o homem era adequado, mas a mulher não, a mulher era incompleta, inadequada, então ela tinha um valor que era servir, agradar e cuidar do outro. Brincadeiras de casinha, de boneca, de ser boazinha, tudo moldou as mulheres a acreditarem que elas têm valor se elas forem úteis ao outro. E isso é muito interessante, gente, porque então, olha como que nesse caldeirão as coisas se misturam e elas fazem muito sentido. No feminino, no nosso universo feminino, o que a gente entendeu? O que a gente traz lá da nossa ancestralidade, lá dos primórdios, com os primeiros filósofos como Aristóteles falando, olha, a mulher ela é um homem incompleto, então ela é um ser que não está totalmente adequada, né? Ela não é totalmente adequada. Com todas essas ideias, existe um caldeirão em que a gente vai julgando alguns outros conceitos que é: você tem valor pelo que você faz, você tem valor pelo que você conquista, você tem valor pelo que você performa. As mulheres nunca tiveram muita oportunidade, né? Tiveram poucas oportunidades de performar no campo profissional, por exemplo. Então elas aprenderam a ser bonitas para ter valor, conquistar uma beleza. Olha os concursos de beleza aí, gente. Olha como eles entram, encaixam nisso direitinho, né? Então, eu conquisto o quê? Eu conquisto um concurso de beleza, eu tenho uma beleza rara, eu tenho uma beleza admirável, porque isso vai trazer autoestima para mim. Quando vem a ideia de auto-amor, olha, se aceita como é, mas você é inadequada. Então, aceite a sua inadequação. Olha como isso é forte. E tem um antídoto para isso. Por quê? Porque você vai ter mais valor ainda se você aprender a servir, a agradar e a cuidar do outro. Não é forte? Muito forte. Olha como que essas ideias são deturpadas aí. Inclusive, o auto-amor ele surge como um antídoto disso tudo, porém com essa base. Você é inadequada, então se aceita, mas olha, como você é inadequada, como você não é suficiente, então aprende a agradar, a cuidar e a servir o outro. E aí você se ama. Forte, né? Muito forte. Mas a gente sabe que esse auto-amor que surgiu aí como antídoto, mesmo com essa base complexa, complicada, ele não é um destino. A cultura, ela reagiu, ela evoluiu como tudo no mundo, né? Ela deu a volta e caiu no extremo oposto. Porque depois dessa base de entender, olha, você é inadequado, então você tem que cuidar, você tem que agradar o outro, vem uma reação, principalmente do feminino,
que é, olha, esse outro, ele dá muito trabalho, gente. Não é mesmo? Esse outro eu tenho que cuidar, eu tenho que agradar, eu tenho que servir. Não, esse negócio não é assim. Não quero, então, eu quero saber de uma coisa, eu não vou precisar de ninguém. Eu vou me amar o suficiente, eu vou me resolver o suficiente e eu vou me bastar. Olha que ideia complexa, olha como que a gente chegou de um ponto ao outro, olha como que isso é interessante. Só que esse se bastar adoece, porque o ser humano ele é relacional por natureza. Existe um estudo de 2024 que ele mostra o seguinte, é um estudo americano, se eu não me engano. Ele mostra o seguinte, a autossuficiência emocional absoluta, ela é uma ficção moderna. Precisar é biológico, não é carência. A gente precisa do outro, a gente se realiza no outro. O John Bowlby, pai da teoria do apego, ele dizia o seguinte, precisar é natural. A maturidade, ela não elimina o vínculo, ela apenas o torna consciente. E quando a gente se torna consciente da importância dos nossos vínculos e de como a gente se vincula ao outro, a gente tem condições de ter relações muito melhores, muito mais eficientes e muito mais saudáveis. Eu vou trazer a nossa pitadinha de simbolismo com a Clarissa Pinkola Estés, porque no capítulo do Mulheres que Correm com os Lobos, que ela fala da história do patinho feio, ela traz um pouquinho dessa ideia, né, de forma muito profunda. O patinho se sentia feio, deslocado, inadequado, mas ele não era feio, ele era um cisne. Olha que coisa incrível, ele não era feio, ele só era diferente, né? Você sabe que o cisne ele tem uma imagem grandiosa, né? Só que o patinho feio, que na verdade era um cisne, ele estava no lugar errado, ele pertencia ao grupo errado, ele conseguiu encontrar satisfação na vida, se realizar quando ele, mesmo sendo lindo, né, mesmo diante de patos pequenos, muito menores que ele só foi se sentir realmente feliz quando ele encontrou a sua turma, quando ele encontrou o seu grupo, quando ele estava dentro de um contexto. O problema nunca foi ele, o problema era o contexto. A alma intuitiva da mulher sabe quando ela está no ambiente errado e sabe quando ela está faminta, né? Quando ela está faminta demais de realização, ela vai muitas vezes tentando aplacar essa fome no espelho, e esse não é o caminho. Então, assim como o patinho, muitas de nós tentamos encontrar plenitude sozinhas, em ambientes que não nos refletem, e a gente foi cada vez mais ouvindo que a gente não era adequada, mas a gente servia, a gente cuidava, e aí isso foi sobrecarregando a gente até o ponto que a gente falou, olha, quer saber, eu não quero mais nada disso, eu quero ficar sozinha mesmo, eu me basto, eu preciso de mim. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso olhar para mim, eu preciso de mim. Mas nós continuamos vazias, porque o amor próprio, o auto-amor, ele protege, ele traz muitas coisas boas, mas ele não substitui os vínculos, a força dos vínculos. O auto-amor, ele é essencial, mas ele precisa se realizar nos vínculos. A gente se ama e se realiza nos vínculos que a gente tem. E aqui eu não estou falando só de amor entre casal, né, homem e mulher, relações românticas, amorosas. Eu estou falando de todos os vínculos. A gente se ama, mas a gente se realiza nos nossos vínculos e na profundidade dos nossos vínculos. O Jung dizia que o eu busca totalidade. O self busca totalidade, mas o ego busca espelho, porque sem espelho não há forma e o ego ele precisa se reconhecer. Os relacionamentos, eles trazem um reconhecimento que pode ser muito saudável, sim. Eles podem trabalhar profundamente a nossa identidade. O Dan McAdams, que é um psicólogo também que fala da força da nossa identidade, ele fala, olha, nós somos uma história. Mas toda história precisa de testemunha para ter significado. Olha como que isso é bonito. Nós somos uma história, mas toda história precisa de testemunha para ter significado. Não é postar nas redes sociais, não. Não é postar nas redes sociais. O significado está nos vínculos. O significado está na nossa teia de relacionamentos. O auto-amor é essencial, como eu já disse, mas ele não substitui o vínculo, como eu também já disse.
Ele é a base interna que nos permite escolher relações que nutrem, que não nos ferem e que sim nos realizam enquanto seres humanos. Eu estava lendo, né, um pouco sobre autoestima, auto-amor e etc. E eu achei uma metáfora que é assim. Imagina que você é um copo. Você é um copo. O auto-amor é a água que você coloca dentro do copo. Mas os vínculos, eles são o rio de onde você tira essa água. O rio, ele é a vida. Então, as vinculações, elas têm a ver com esse rio que nos nutre e que faz com que o nosso auto-amor se realize como um todo. Então, o amor aqui tem uma ideia de ecologia, ele faz parte de um sistema, ele precisa circular, ele tem fluxo. E aí a gente começa a entender que, realmente, quando a gente descobre como se amar, isso é muito importante, isso é essencial, isso é muito bonito e traz uma satisfação de vida muito grande. Quando a sua mente ela começa a jogar a seu favor, né? Outro dia eu estava pensando sobre isso, porque durante muitos anos eu lutei com uma mente muito crítica, extremamente perfeccionista. E hoje, às vezes vem o pensamento da crítica, do perfeccionismo, até mesmo o pensamento da rejeição, e eu volto para o meu centro e falo, olha, mas eu acho que eu tenho valor nisso, eu acho que eu tenho valor naquilo. E eu percebo que esse pensamento com o qual eu não me identifico, que é crítico, que é de rejeição, que é de falta de amor próprio, esse pensamento não é que eu excluo ele, eu não excluo ele, eu acolho ele. Eu acolho e falo assim, eu poderia ter feito melhor mesmo, mas da próxima eu vou fazer melhor, por enquanto tá suficiente o que eu fiz. Por enquanto eu tô suficiente com quem eu sou. Isso para mim tem uma força tão incrível, porque eu tô num momento em que eu tô me relacionando diferente com o meu corpo, né? Eu não tenho o corpo que eu sempre tive. Eu tô muitos quilos acima do meu peso e é diferente para mim porque eu sempre tive um peso específico assim e de repente eu engordei muito por várias questões, né? Mas o fato é que eu tenho que lidar com essa nova Edith, esse novo corpo. E antes eu tava num sistema de muita crítica sobre mim. E aí depois eu falei, não, mas isso tá errado, porque eu já passei dessa fase, não é mesmo, gente? A gente já passou dessa fase, a gente se olha no espelho e a gente se aceita como é. A gente procura se cuidar, a gente procura transformar aquilo que não tá bom, né? Isso é possível, mas olha, eu tenho buscado pensamentos de aceitação e pensamentos de amor que fazem com que eu sinta que eu faço o melhor que eu posso, dentro do que eu posso, com as condições que eu tenho e o resto eu vou construindo. Isso é se amar. Só que isso não vai se realizar se eu não tiver relacionamentos e vínculos que me apoiem, que eles possam mostrar para mim que eles me amam independente de qualquer coisa, que eu posso me divertir com esses vínculos, que eu posso chorar as mágoas quando eu precisar. Então, o verdadeiro amadurecimento talvez não seja aprender a se bastar, mas se abrir. Ter coragem de dizer, eu me amo, mas ainda assim eu preciso ser amada. Não como uma carência, mas como humanidade. Entender que é parte da nossa humanidade a gente querer, desejar amor e ter relações diversas com várias pessoas, relacionamentos que nos nutrem, né? Que são relacionamentos familiares, profissionais, relacionamentos de amizade, relacionamentos afetivos, são tantas relações e a gente troca vida com as pessoas. A gente troca vida com as pessoas e a gente se sente mais vivo. Ser suficiente não é se isolar, é saber precisar sem se abandonar. Isso é que é a beleza, né? Então, olha, eu me amo e agora nas minhas relações eu troco com o outro sem me abandonar, sem abandonar as minhas necessidades. É amar-se o suficiente para escolher bem com quem partilhar esse amor. Assim como o patinho feio lá da história, né, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, talvez você não esteja quebrada, talvez você não esteja sozinha, talvez você apenas não se abriu para essas relações, para que o seu amor por você mesma se realize
nos relacionamentos com o outro. Talvez você tenha passado tempo demais tentando florescer no lugar errado. E você vai ver que você aprendeu a se amar, mas ainda existe um vazio. Quando você encontrar esse lugar onde você pode florescer em plenitude, esse auto-amor ele vai ganhar uma potência muito maior. Eu quero muito deixar essa mensagem para você. O segredo da felicidade, segundo a psicologia positiva, do bem-estar, Segundo a psicologia positiva, segundo várias teorias espirituais, é um só: os vínculos, as relações. O auto-amor ele é muito necessário, a autoestima ela é muito necessária, mas a gente precisa aprender a se realizar no outro. E se realizar significa construir vínculos que nos nutrem, porque nós precisamos disso. Se esse episódio tocou algo em você, compartilha ele com quem você ama, curte, comenta, participa. Se você faz parte da comunidade, deixa lá o seu feedback sobre esse episódio. Vem para a nossa comunidade se você não faz parte, o Tempo de Florescer. Lá a gente aprende, a gente troca, a gente cresce. O amor começa dentro, mas ele pode se florescer no encontro. E quem sabe o primeiro passo é você ir para a nossa comunidade, ou se você já faz parte da comunidade, você poder contribuir com as suas percepções. Isso é tão bonito, isso é vínculo. Mesmo que seja digital, ainda assim é vínculo. E quem sabe ele pode se tornar real na vida concreta, ali, material, Ele pode se tornar uma grande amizade real, um grande vínculo na sua vida. A gente precisa se abrir mais. Um beijo e até o próximo mergulho.